Obrigada, senador. Queria agradecer a todos os presentes pela oportunidade. Agradeço o senador também pela iniciativa dessa audiência e pelo convite para estar aqui hoje representando o setor de geração distribuída solar fotovoltaica nesse tema tão importante que é o do PL 624, de iniciativa do deputado Czai, que a gente também já acompanha e tem uma parceria com ele de longo tempo. Eu, assim como os anteriores, eu também dividi a minha fala, senador, em dois pedaços referentes a esse projeto. Então, o primeiro pedaço, a primeira parte da minha fala, diz respeito realmente ao programa da renda básica, que a gente vê como um programa, de fato, extremamente meritório, pela iniciativa que ele faz de permitir que o consumidor de baixa renda tenha acesso à geração própria de energia. Acho que o deputado Lafayette e o próprio deputado Czai defenderam muito bem o programa, mas é importante diferenciar ou esclarecer alguns pontos no tocante a essa questão do programa da renda básica. O primeiro ponto é que a renda básica, ela prevê, ou o programa tal qual disposto hoje, ele prevê que, como já colocado, o recurso hoje da tarifa social de energia elétrica seja utilizado para custear a instalação de sistemas para os consumidores de baixa renda. Então, não existe dentro do projeto a perspectiva de que o consumidor vai alugar necessariamente a usina de um terceiro. Então, falar que ele vai ter um desconto de 10%, que é inferior ao desconto da tarifa social de energia elétrica, não faz nenhum sentido para a lógica do projeto que está sendo desenvolvido. O desconto que ele vai ter é de uma geração 100% renovável que é dele. Um outro ponto importante é que quando a gente olha, eu sei que o gráfico está um pouco pequeno, mas quando a gente olha os estudos sobre como são distribuídos, esse estudo do IBGE, os gastos das famílias brasileiras, a gente percebe que nas famílias de baixa renda, os gastos com energia elétrica são os maiores gastos que essas famílias possuem dentro do seu orçamento. Então, acho que esse é um ponto também bastante relevante. E aí, sabendo que o grande X da questão na aprovação desse programa seria exatamente o debate sobre se usar o recurso da tarifa social é possível, esse programa se paga com a redução de subsídio gerada pela tarifa social de energia elétrica, a gente fez uma análise. A gente previu a instalação do sistema para as 3 faixas da tarifa social que a gente tem hoje. Então, como é que ficaria se a gente instalasse a usina para um consumidor que tem um consumo tão somente de 30 kWh, um consumidor que é importante dizer, nas regras que a gente tem hoje, ele nem seria o consumidor-alvo desse sistema, porque o consumo dele é muito baixo. Como é que seria o tempo de retorno se esse sistema fosse instalado para um consumidor que tem um consumo de até 100 kWh e para um consumidor que tem um consumo de até 220 kWh, que é o consumo abarcado pelo teto da tarifa social? E aí a gente percebeu que em todos os cenários a instalação se paga. E o que é esse payback? Eu quero deixar claro. Esse payback não é a economia que a família está tendo. Esse payback é considerando o valor do subsídio da tarifa social evitado somente com o subsídio evitado em quanto tempo o sistema se paga. Ou seja, considerando que num consumidor que tem um consumo de 220 kWh mês, o valor do subsídio evitado no ano é de R$ 747 em subsídio da tarifa social de energia elétrica. Significa que só com esse subsídio evitado, o sistema já se pagaria em 6 anos e meio. Então, o programa, ele é 100% sustentável. E ele é tão sustentável, senador, que o senhor e essa casa, pela brilhante iniciativa do deputado Czai, abraçada pelo deputado Lafayette, aí um grande defensor que a gente tem também do setor, tem a oportunidade de aprovar um programa que em 10 anos vai trazer para os cofres públicos uma economia de 9,2 bilhões de reais. Então, não há que se falar em criação de subsídio, não há que se falar em aumento de subsídio aqui. Isso sem considerar, lembrando, a premissa que a gente está fazendo é o consumidor gera a própria energia onde possível, na sua própria residência, por exemplo. Então, existe um sinal de otimização muito grande pelo próprio sinal locacional que nós teríamos, tá? E pela própria simultaneidade também que está envolvida. Então, acho que eu quero resumir aqui. O programa ele é sustentável,
ele é financiável. É óbvio que talvez no primeiro ano a gente precisasse aportar um recurso que, como já foi dito, o próprio BNDES estaria disposto a aportar, mas esse recurso ele volta para o cofre público em 6 anos no máximo, e depois desses 6 anos, todos os consumidores vão ter uma economia de 10 bilhões de reais em subsídios que deixam de ser pagos. Então, a iniciativa ela é extremamente meritória e ela pode abarcar norte a sul do Brasil. É importante dizer que, para além da situação das comunidades isoladas, dos sistemas a diesel também, somente no Acre nós temos mais de 80 mil consumidores que são beneficiários da tarifa social de energia elétrica e que podem ser destinatários direto desse programa. Então, de fato, é um programa extremamente social e democrático. E aí, feita essa consideração, eu queria entrar no segundo ponto da minha fala, que é as outras alterações trazidas pelo projeto. E aí, quando a gente finalizar, a gente vai juntar tudo e mostrar que, no final das contas, a sinfonia faz bastante sentido junta. É verdade, sim, que o projeto da renda básica ele foi acrescido de algumas alterações na Lei 14.300 para viabilizar o que era, de fato, o espírito do que foi acordado. E eu me sinto numa posição muito privilegiada para falar isso, porque naquela tela de assinaturas que o Ricardo mostrou, a minha assinatura estava lá. Então, eu estava na mesa e eu sei exatamente que o que foi negociado para viabilizar a 14.300 não foi um cheque em branco para permitir que as distribuidoras acabem com o setor de geração distribuída alegando inversão de fluxo de potência, que é o que tem acontecido hoje. As alterações que estão sendo propostas, elas são exatamente porque a gente percebeu, infelizmente, depois que o acordo foi feito, que lacunas deixadas no projeto fizeram com que o entendimento seguido pelas distribuidoras não honrasse o acordo feito. E se a gente não consegue contar com isso de maneira extra-legal, infra-legal, a gente precisa alterar a lei para fazer reverberar na política pública a vontade do legislador. Basicamente, o que tem acontecido aqui, e é importante que os senadores entendam, é que as distribuidoras têm alegado que o volume de geração distribuída que a gente tem no sistema faz com que a energia corra dentro do sistema, não da geração para o consumo, mas do consumo que se torna uma geração para o posto de transformação, para a subestação e assim por diante. E que isso geraria algum tipo de prejuízo para as redes de distribuição. Essas alegações, elas não são acompanhadas de nenhum tipo de estudo, elas não são acompanhadas de nenhuma justificativa técnica e elas não são acompanhadas de nenhuma explicação sobre por que um consumidor não consegue conectar um sistema de 1 kW, que equivale a exatamente 2 placas no telhado dele, mas uma empresa que é subsidiária do grupo econômico das distribuidoras consegue investir em mais de 1 bilhão de reais em projetos de geração distribuída, como a gente tem visto sendo noticiado nas mídias. Então, se a aplicação desse artigo não é um mero mecanismo de reserva de mercado, eu realmente não sei o que é. E a gente precisa corrigir essa distorção para permitir que o setor de geração distribuída ele continue a crescer e ele volte a crescer realmente para quem ele foi pensado, né? Que é o consumidor gerando a própria energia e preferencialmente gerando a própria energia junto à sua carga. Para a gente ter uma ideia, e senador Petecão, esse gráfico ele mostra o que eu mencionei para o senhor hoje no seu gabinete hoje cedo. Todos os estados que o senhor está vendo em vermelho são estados em que o consumidor que tenta gerar a própria energia tem recebido negativas das distribuidoras dizendo que o sistema dele vai trazer um prejuízo para a rede. A gente não recebe estudo, a gente não recebe comprovante disso, só recebe a negativa. Do nosso mapeamento, são mais de 10 bilhões de reais em projetos que estão represados por causa disso. O projeto que está em discussão aqui nessa casa pode alterar essa realidade. E aí, por fim, eu quero deixar claro também, a AB Solar tem, e aqui é uma premissa nossa, gente, até num pedido de transparência entre todas as partes que estão sentadas aqui para discutir, é muito incômodo, não só para a gente enquanto associação, mas para mim enquanto consumidora, que números sejam trazidos à mesa sem que seja disponibilizado nenhuma planilha, nenhum cálculo, sem que a gente consiga saber de onde eles vêm. Infelizmente, todos os números que a gente ouve sobre a GD,
Em geral, eles são dessa forma. Os nossos números, eles são abertos. Quem quiser ver, a gente senta, abre a planilha, não tem nenhum problema com isso. Esses números que vocês estão vendo aqui na tela, eles estão 100% abertos num site que se chama fazendoacontacerta.org.br e basicamente é o esforço que a associação faz desde 2022 de calcular qual é o real custo e o real benefício da geração distribuída para o sistema interligado brasileiro, para o sistema interligado nacional. Nós sabemos que existem custos, por exemplo, de energia de reserva, risco hidrológico, que tem que ser considerados e estão na conta, mas existem ganhos na operação, ganhos de otimização, ganhos de redução de perdas que também precisam ser considerados e não estão. Fazer a conta certa é essencial para que a gente consiga ter um debate honesto, transparente e que seja, sobretudo, leal, não só com os parlamentares, com os empresários, mas, sobretudo, com a sociedade que está tão ávida por soluções que permitam reduzir a conta de luz e permitam também ter um suprimento de energia elétrica mais estável. O senador, acho que você não sabe disso, senador, mas o que me motivou a trabalhar no setor elétrico foi porque, em 2012, eu tive a oportunidade de ficar 3 meses com várias comunidades isoladas e ribeirinhas na Amazônia. Então, tudo aquilo que a gente falou hoje, da necessidade de energia para a gente conseguir tratar água, para congelar alimentos, para evitar que o pescador ele tenha que pescar e vender hoje, porque senão ele vai perder o peixe que ele pescou e ele perde o trabalho dele. Eu vi, na verdade, né? Não vou me dar a ousadia de falar que eu vivi isso, porque eu não vivi, mas eu vi ao longo desses 3 meses e isso me marcou muito como um exemplo de como as escolhas que a gente faz reverberam nas pessoas que não têm a oportunidade de sentar na mesa. Hoje e nos próximos dias, essa casa tem a oportunidade de fazer uma escolha que vai reverberar positivamente naqueles que não têm a oportunidade de sentar na mesa. E, infelizmente, quem diz o contrário tem vergonha de admitir que por mais de 2 décadas se beneficiou de todos os subsídios que o setor elétrico lhe deu. Mas quando esses subsídios são voltados a trazer força, a democratizar o acesso à energia elétrica e a fortalecer o consumidor pequeno, o consumidor de baixa renda, aí não é a hora de falar de subsídio. Aí está errado. Isso precisa mudar. É isso que a gente espera que mude, senador. Muito obrigada.